Quantos estão abençoados aqui nessa noite? Diga, eu sou abençoado. Abençoado seja você então, uma bênção em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Seja bem-vindo nessa noite, se assente no seu lugar, é uma alegria ter a sua companhia, a sua presença, para esse momento de celebração, de culto, de adoração ao Senhor. Que essa graça, que essa glória, que essa unção seja derramada sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Irmãos, nós começamos hoje a nossa campanha de 21 dias, todos precisam saber. Jejum de Daniel, começou hoje, ontem, hoje é domingo, ontem, começou ontem e nós vamos até a sexta-feira do encontro. Meu Deus, a carne já deixou, a falta dela já deixou assim, né? Nós retiramos a carne, nós vamos fazer o jejum de 21 dias, todos precisam saber. E nesse período de tempo, não deixe de fazer a consagração e a oração. Nós vamos dar mais orientações essa semana. As células precisam fazer momentos de oração em prol da campanha, da realização do encontro, do abrir as janelas dos céus sobre as nossas vidas. Nos cultos nós teremos momentos de oração e nós cremos que a graça do Senhor vai ser derramada sobre a vida de cada um de nós. Eu creio muito nisso. Esse é o ano da aceleração e nós não vamos retroceder. Nós somos daqueles que avançam para a honra, para a glória do nome do Senhor. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida hoje. Você vai avançar em Cristo. Você vai avançar em Cristo. Um ou dois disseram amém, mas que recebam em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É uma alegria poder participar de fato desse momento. Repete comigo assim, uma atitude de fé. Uma atitude de fé. E nós vamos na sequência. A semana passada eu falei levanta e anda. E nós aprendemos que o milagre de Deus ele é liberado sobre a nossa vida quando nós temos o impulso, a atitude de levantar. Então, quando o paralítico ouvia de Jesus, levanta, o milagre acontecia não quando a palavra era liberada, mas quando a ação era revertida no milagre. Levanta! Se o indivíduo não levanta, o milagre não acontece. Pedro, me leva para onde as águas são mais profundas. Senhor, tu sabe que isso não adianta, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. Mas agora, jogue as redes que você vai pescar. Senhor, eu não posso acreditar nisso humanamente, mas debaixo da tua palavra eu vou lançar as redes. A atitude de fé que leva ou que traz o milagre até a nossa vida. Se nós vivemos e desfrutamos de uma mesmice espiritual, nós nunca vamos desfrutar do melhor de Deus para nós. O melhor de Deus para nós passa sempre por uma atitude. Você dá o passo, Deus coloca o chão. Quando Deus diz para Moisés, porque clamas a mim, diga ao povo que marche. O povo tinha que marchar, tinha que andar, tinha que dar o passo, tinha que tomar atitude. Quando ele plantou o pé na água do mar, o mar se abriu. Você não pode abrir o mar, mas você precisa crer o suficiente de que quando você der o passo, Deus vai abrir o mar na sua frente. Se não tiver atitude de fé, nós somos meros religiosos, papagaios que repetimos a palavra e confessamos aquilo que não desfrutamos e não vivemos. Como vimos a semana passada, continuamos a enganar a nós mesmos. Diz misericórdia. Hoje eu queria dar sequência e declarar então sobre a sua vida e sobre todos nós. Nós vamos ter uma atitude de fé. Tiago capítulo 2, versículo 14 diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não demonstram por meio das suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Tiago pergunta, Tiago faz a indagação, ele questiona a nossa posição. Porque dizer que tem fé é muito fácil, mas agir em cima da fé, aí se torna um tanto complicado para muitas pessoas. Então o simples fato de declarar não é suficiente para receber. É preciso que haja uma ação, uma atitude de fé. E através da nossa atitude, da nossa ação, a nossa fé é demonstrada, o milagre acontece, o poder de Deus é liberado, a bênção vem sobre a sua família e você vai receber do Senhor. Hoje Deus está desafiando você a tomar uma atitude. Se a semana passada Ele disse levanta, hoje essa atitude precisa ser
continuada. É preciso que nós façamos aquilo que nós ouvimos da parte do Senhor. Quando a fé é despertada, uma atitude precisa ser liberada, sabe? Mas toda fé, e você sabe que a fé é uma senha, ela é a chave que abre a porta para as conquistas que vêm em nome de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Assim como eu preciso de dinheiro para comprar um lanche, para botar gasolina no carro, para pagar um imposto, para pagar o aluguel, a prestação. Sem fé, a fé é o dinheiro do céu. Sem fé você não vai conseguir adquirir, receber e conquistar absolutamente nada. Mas toda fé, ela precisa passar por teste, porque como eu disse, se não tiver uma atitude, essa fé não está viva, essa fé é morta e ela é negligente. Por isso o próprio Tiago, no capítulo 1, versículo 2, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Repete, grande alegria. Que motivo é esse de grande alegria? Eu vou receber uma bênção, eu vou receber uma dádiva, eu vou receber uma herança, eu vou receber uma unção. Não! Considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Alegre-se. Alegre-se quando vem a provação, porque toda fé genuína precisa ser provada. A bênção não vai vir enquanto a fé não for provada, enquanto a palavra não for colocada em ação, enquanto nós não corroborarmos com essa palavra, enquanto eu me encolho, enquanto eu me escondo, enquanto eu me anulo diante de Deus, as coisas não vão acontecer na minha vida. Então passe por motivo de grande alegria, fica feliz quando você for provado, fica alegre sempre que você estiver passando por provação. Por quê? O versículo 3, Tiago responde: pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. Porque a fé precisa ser hoje, mas ela precisa se transformar em fidelidade. Fé hoje, fé amanhã, fé depois de amanhã. Eu creio, eu continuo crendo, eu continuo crendo. Essa é a palavra, essa é a direção, essa é a atitude que nós precisamos ter. Mas entenda, se você espera uma bênção de Deus, se você tem uma palavra e uma promessa de Deus, essa palavra vai ser provada. Você precisa passar pelo tempo da provação, porque toda fé, toda provação, ela vai ativar a fé e a bênção de Deus sobre a sua vida. Então a perseverança é uma oportunidade de você crescer. Persevere em crer. Nós perseveramos nas nossas identidades, no nosso conhecimento, naquilo que a gente entende, mas nós precisamos perseverar em crer. Diga crer. Essa atitude é uma atitude de fé e não um ativismo. Qual a diferença? A atitude de fé é baseada na palavra. Então eu tomo uma atitude baseada numa promessa. O ativismo é quando eu faço alguma coisa para receber o aplauso, para receber a honra, para receber o mérito, para ficar bem na fita, ou pelo menos para eu não ser condenado por ninguém, quem quer que seja. Então existe uma diferença. Existe a fé e a atitude de fé. E existe a atividade que ela é morta, que cansa, que desgasta, que impede o nosso crescimento e que faz a gente desistir. Muita gente desiste, inclusive de casamento, porque o desgaste é maior do que a perseverança. E enquanto você acha que está lutando sozinho dentro da sua família, o desgaste vai se ampliando, vai se agigantando e daqui a pouco é ruína, nada vai funcionar. Mas quando você tem uma promessa de que eu e minha casa serviremos ao Senhor, você é diferente, você vai ter atitudes de fé, palavras de fé, profecia de fé, declarar a palavra da vitória, e você vai ver a obra de Deus ser feita na sua vida. Diz amém, glória a Deus. Tiago capítulo 2, 17 a 20, diz assim: como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. A fé declarada por si só, sem obras, sem atitude, ela está? Eu não ouvi, ela está? Morta. Morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer. Eu creio. Quando diz eu creio em Deus, eu creio em Jesus, todo mundo diz crer. Você diz crer e faz muito bem. Mas entenda uma coisa, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Tu não é o único a crer, não. E o simples fato de crer, o simples fato de confessar a promessa, o simples fato
não vai resolver a sua vida. Se não tiver uma atitude, se não tiver uma transformação, o eu creio, não vai resolver a sua vida. Toda vez que Jesus chegava, todas as vezes que Jesus chegava e tinha um endemoniado no meio da situação, a primeira coisa que o demônio falava através de um endemoniado é assim: tu és o Filho de Deus. Mas por causa disso eles foram salvos? Não. Vieste nos atormentar antes do tempo, não chegou ainda o dia. E Jesus dizia: fica calado. Dizer que crê todo mundo diz, mas ter uma atitude de fé que transforma a vida, isso é para poucos. Diga poucos. Nós fazemos parte desses poucos, diz amém. Essa palavra é para você, irmão, é para divertir, mas é para motivá-lo a crescer, é para motivá-lo a fluir, a avançar sobre essa palavra, crendo que Deus vai fazer exatamente aquilo que Ele prometeu. O versículo 20 diz assim: quanta insensatez, vocês não entendem que a fé sem obras, ela é inútil? A fé sem obras, ela é completamente inútil. No livro de Romanos, porque existe uma fé que é a fé salvífica, desculpa usar aqui o termo mais teológico, é a fé para a salvação. Pela graça sois salvos por meio da... E isso não vem de vós, é dom de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. O salvo aqui, ele está apontando para a salvação da alma, para a salvação do inferno. Você não vai para o inferno. Então essa fé, ela te leva a isso. Mas então essa fé não depende de obras, pastor. Então vamos voltar a Efésios capítulo 2, 8, 9, agora vamos acrescentar o 10. Pela graça sois salvos por meio da... E isso não vem de vós, é um dom, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas o versículo 10 vai dizer assim: vocês foram criados para as boas obras. As obras não servem para a salvação, mas as obras são frutos daquele que é salvo. A fé te impulsiona a fazer para Deus. A fé te impulsiona a tomar atitudes em nome de Deus. A fé te impulsiona a colocar o pé onde ninguém tem coragem. Sabe, Deus não vai dar o passo no seu lugar. Quando Pedro disse: se é o Senhor lá no meio do mar, anda que eu vou ter contigo. E Jesus disse: vem. Mas Jesus não foi lá e botou o pezinho de Pedro para fora. Pedro teve que botar o pé. E quando botou o pé, Jesus garantiu que ele se sustentasse sobre as águas. Tem que ter uma atitude de fé. Diga atitude de fé. Se não tiver essa atitude, não vai ter vida. O próprio Tiago fala a respeito disso. E dentro do texto, do capítulo 2 do livro da carta de Tiago, ele conta o exemplo de Abraão e sua atitude de fé. Esse é o exemplo mais conhecido da Bíblia, porque Adão é considerado e chamado o pai da fé. Tiago 2, 21 a 24 diz assim: não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? E eu pergunto, quando Abraão foi declarado justo? E você responde: quando ele ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Vou perguntar de novo, quando Abraão foi declarado justo? Ou seja, quando ele teve uma atitude de fé. Eu creio e não faço nada com a minha fé, você tem uma fé morta. Eu creio e tomo uma atitude em cima da palavra, em cima da promessa, aí a minha fé, ela é prevalecente. Você, irmão, tem uma fé prevalecente, precisa colocar ela na sua vida, exercitá-la, deixar que o Espírito Santo controle a sua vida, e ele vai provocar essa fé no seu coração. Fé não é algo mental, não é algo que você conquista no seu intelecto. Fé é algo espiritual. Fé é alguma coisa espiritual que o próprio Espírito vai gerando dentro de você. Por isso existe uma fé que é o dom da fé. Por exemplo,
E quando diz pela graça sois salvos por meio da fé, ele ainda diz assim, isso não vem de vós, até essa fé vem de Deus. Deus vai trabalhar isso no seu coração, você precisa permitir que Jesus viva em você. Hoje diz assim, como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas. Diga fé, diga ações. Elas só funcionam quando elas atuam juntas. Juntas, unidas. Quando elas se unem num só propósito, fé e ação e atitude, o milagre vai acontecer, o propósito vai se cumprir. E assim diz Tiago, as ações tornaram a fé completa. Diga, minha fé é completa. Quando eu tomo uma atitude de fé. Quando você toma uma atitude de fé, a sua fé é completa, a sua história muda, a sua fé é completa, a sua história muda, a sua vida é transformada. Essa atitude de fé muda completamente a sua história. Olha para mim. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado o quê? Justo pela sua fé, pela sua atitude de fé. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam, nós somos declarados justos por aquilo que fazemos e não apenas pela fé. A justiça de Deus é pela fé, mas a atitude de fé, ela precisa ser corroborada em obras. Faça, haja em cima da fé. Sabe, a fé caminha lado a lado com as atitudes. Crer e agir em fé, e o milagre é liberado sobre a sua vida. A sua fé se torna completa. O ciclo da fé se fecha quando você toma uma atitude. No capítulo 22 de Gênesis, versículos 1, 2 e 3, tem a história de Abraão. E diz assim, algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. O que Deus fez? Pôs Abraão à prova. Por quê? Porque Abraão tinha uma promessa de que a sua descendência seria numerosa, e a sua descendência seria através de um filho que ele receberia, e esse filho é Isaque. Abraão recebeu essa dádiva, esse filho, quando tinha 100 anos, 99 para 100 anos de idade, e Deus cumpriu a promessa na vida dele. E ele disse assim, algum tempo depois dessa promessa se cumprir, Abraão é colocado à prova, a prova da fé. Então Abraão chama Deus, e Abraão responde, sim, aqui estou. E Deus disse, tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama tanto. Vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Eu acredito que Abraão, ele usou lógica, ele usou a razão, porque ele tinha plena convicção de que Deus é Deus e ele não pode mentir. Quando Deus faz uma promessa, ele cumpre a promessa que ele faz. Deus é fiel à palavra dele. E se ele empenhou a palavra que em Isaque estaria a descendência de Abraão, ele não poderia mentir, ele não poderia mudar. Mas agora ele está pedindo que Isaque seja oferecido. A atitude de fé, a fé colocada à prova, era colocar o próprio filho sobre um altar e sacrificá-lo. Mas Abraão pensou assim, se Deus me deu a promessa que ele fez, ele não vai tirar ela de mim. Por quê? Porque ele tinha convicção no coração que Deus é fiel. Abraão não olhou para ele. Nós hoje facilmente olharíamos assim, puxa, eu fiz alguma coisa de errado, eu cometi algum pecado, eu fiz algum desvio, eu tive algum deslize, agora Deus está me punindo, agora Deus está... Não, é só uma prova de fé, era só dar continuidade na perseverança. E quando ele recebe aquela palavra, ele creu que Deus era poderoso para trazer Isaque de volta à vida, caso ele morresse. Como disse pastor Léo, no momento em que Abraão decidiu entregar, a oferta estava feita. Nós sabemos que Isaque nunca morreu, não aquele Isaque. Isso é um tipo que foi se completar com Cristo na cruz do Calvário, no mesmo monte e no mesmo lugar. Mas Isaque nunca foi sacrificado. Mas a fé de Abraão foi colocada à prova. Interessante
que ele não ficou remoendo aquela palavra, ele não ficou semanas, anos, chorando, triste. Senhor, é isso mesmo, me dá uma prova, faz chover água quente, agora faz chover água gelada, agora muda a história, está sol, agora faz ficar tudo nublado, está nublado, faz abrir um buraquinho de sol aqui no meio daquelas nuvens para iluminar aqui na minha frente. Não, nada disso, nada disso. O texto diz assim, na manhã seguinte, no dia seguinte, versículo 3, Abraão se levantou cedo, preparou seu jumento, levou consigo os seus servos e o seu filho Isaque, cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar onde tinha sido indicado. Ele não falou nem nada para ninguém, porque às vezes quando a gente conta uma palavra, compartilha uma palavra de Deus, uma promessa com alguém, as pessoas com boas intenções, mas intenções naturais, intenções lógicas, intenções racionais, vão dizer, mas você vai fazer isso mesmo? Tem certeza que isso é de Deus? Você vai deixar o seu trabalho para poder ir para uma obra? Você vai permitir que seu filho vá para missões? Tu vai fazer a sua oferta? Vai entregar seu carro? Vai vender sua casa e vai dar de oferta? Vai fazer isso mesmo? Tem certeza? Abraão não perguntou nem para a mulher dele, porque se ele dissesse assim, Sara, Deus mandou sacrificar Isaque, Isaque nunca seria. Ele nunca poderia sair de casa. A fé cobra de nós uma atitude. E quando, como eu disse lá no começo, quando nós somos provados na nossa atitude de fé, esse motivo é motivo de grande alegria. Diga alegria. Está passando pela prova, irmão? Fica alegre, porque Deus ele vai abençoar a sua vida. Deus está aqui hoje para abençoar vidas, Deus está aqui hoje para transformar vidas, e essa transformação, ela passa exatamente pela fé sendo provada. Glória a Deus, porque fé é provada. Hebreus capítulo 11, falando do mesmo texto, da mesma história, 17 a 19, diz assim, pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. O que nós diríamos hoje? Abraão arriscou tudo. Abraão correu todos os riscos. Ele colocou toda a sua história em risco, mas ele era um homem de fé. Um homem que já tinha sido provado e aprovado. E agora ele estava diante de uma prova extrema. Sabe, Deus quer que nós cresçamos em fé. Mas entenda, a nossa fé só vai crescer quando nós conseguimos vencer as provações. Às vezes elas começam pequenas, mas elas vão crescendo à medida que a sua fé vai crescendo também. E os desafios começam a ser maiores. Por quê? Porque o propósito de Deus na sua vida também começa a ser maior. Deus tem coisas grandes para você, mas a sua fé precisa crescer na mesma medida. E entenda, em algum momento você será provado. Calma, você nunca vai precisar entregar seu filho, porque o único que precisou de fato entregar o filho foi Jesus. Jesus foi o filho que foi entregue, mas Deus vai colocar a sua fé em prova. Entenda isso, entenda isso. Essa é a verdade. Tiago capítulo 2, versículo 24, diz assim, observais que uma pessoa é justificada por meio das suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. Vamos repetir isso? Uma pessoa é justificada por meio das suas ações. Não basta você dizer que crê. Vire para quem está ao seu lado e me ajuda aí. Não basta dizer que crê, tem que ter uma atitude. É ação que justifica, é ação que justifica, é ação que justifica. Vou repetir mais uma vez. Um outro exemplo extraordinário que o próprio Tiago coloca é de Raabe. Raabe é justificada pela sua atitude de fé. Tiago capítulo 2, versículo 25 diz assim, Raabe, a prostituta, é um outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Muito interessante a gente entender que a Bíblia ela faz uma comparação, diga comparação, entre Abraão, um patriarca, um homem de fé, e uma prostituta.
A Bíblia não considera Abraão maior do que Raabe, mas quando ela entra no rol dos heróis da fé, ambos estão na mesma posição, porque a medida com que Deus mede as pessoas é a medida da sua fé. A capacidade de ter atitude de fé. E assim como Abraão teve a coragem, a atitude de oferecer o seu filho e recebeu ele de volta à vida, e cada uma das promessas se cumpriram nele. Inclusive as nossas promessas hoje, elas vêm justamente de Abraão e de Isaac, não pelo sangue, porque não somos judeus, mas por Cristo, o descendente de Abraão. Nele nós temos todas as bênçãos, nós somos herdeiros de todas as bênçãos. Mas a prostituta recebeu a mesma coisa, a ex-prostituta. E entre as 5 mulheres que fazem parte da genealogia de Jesus, lá está o nome de Raabe, porque ela foi uma mulher de fé. Diga fé. A fé te levanta, a incredulidade te derruba. A incredulidade é o oposto da fé. A incredulidade é natural, a incredulidade ela dá resultado. E alguém ainda vai dizer para você assim depois: não falei para você? Porque isso é palavra de incrédulo. Eu não te disse que isso não ia dar certo? Eu não falei que isso não ia funcionar? Isso é palavra de incrédulo. Deus quer desafiar você a ter uma postura de fé. A incredulidade é natural, a fé, ela é sobrenatural, ela está acima, ela se posiciona acima. E Deus quer que nós vivamos nessa dimensão, diga dimensão da fé. Uau, que Deus maravilhoso, muito interessante isso. Josué capítulo 2, versículo 21 diz assim: eu aceito as suas condições. Isso é Raabe. Os espiões entraram em Jericó, o rei ficou sabendo, e os espiões de Deus foram se esconder no templo, não, na casa de prostituição, casa da luz vermelha, termas, não sei o que, não sei como é que se chama, lugar de prostituição, casa das primas. É lá que eles foram se esconder, e Deus guardou eles lá. Deus tem poder de guardar você em qualquer, não estou mandando você ir lá não, irmão, mas Deus tem poder de guardar você no lugar em que você estiver, porque o poder é dele, e a sua força, e o seu poder, ele se aperfeiçoa na força de Deus. A sua força é acrescida quando você está com o Senhor. Sabe, Raabe, ela sabia de tudo, ela já tinha ouvido falar que Deus abriu o mar, que Deus fez o rio Jordão parar, as águas do rio Jordão pararam, que os reis dos amorreus foram completamente destruídos, e ela disse assim: todo o povo de Jericó, do rei até o menor, todos eles estão morrendo de medo, não sabem o que fazer, porque o povo de Israel está vindo aí. Está todo mundo com medo, está todo mundo apavorado. O que vai fazer? Mas ela teve uma estratégia. Ela pensou, ela disse: Deus me deu uma oportunidade, eu não vou perder. Vem cá, escondeu os espias, colocou eles lá no telhado, botou embaixo de uns panos, os soldados foram, ninguém encontrou. E no final ela disse assim: eu salvei a vida de vocês, agora eu quero que vocês façam o mesmo por mim. Nós sabemos que essa cidade vai ser destruída. Poupem a minha vida e a vida da minha família. E aqueles espiões deram uma planta completa, uma visão completa, e no final falaram assim: olha, esse será o sinal, coloque um cordão escarlate na janela, e todos da sua família fiquem dentro dessa casa, e a sua vida e da sua família será poupada. Então Raabe responde assim, Josué capítulo 2, versículo 21, eu aceito suas condições. Respondeu ela, e despediu eles, para que eles pudessem ir, e colocou o cordão vermelho pendurado na janela. Tikvá é o nome em hebraico, corda, mas também esperança. A nossa esperança está no Senhor. Mas eu queria chamar a sua atenção para esse mesmo texto, na nova King James. Diz assim: diante do que Raabe anuiu, ou seja, ela concordou e disse assim: que seja feita, vamos repetir essa frase? Que seja feita de acordo com as vossas palavras. É isso que Deus quer ouvir de você. Que seja feito conforme a sua palavra. Que se cumpra na minha vida conforme a sua palavra. Assim Maria disse antes de Jesus nascer: cumpra-se em mim conforme
a tua palavra. Essa é a palavra que Deus quer ouvir de você. Eu não sei se você já parou para perceber, mas a maioria das nuances e das concordâncias de fé, elas são sempre declaradas por mulheres. Por mulheres. A mulher tem mais sensibilidade para crer, enquanto o homem é muito racional. Sabe, creia e haja em fé. Repete, crer e agir. Aí o ciclo se completa e a sua fé, ela vai ser completa em Deus. Quantos são crentes aqui? Digam amém. Se você morrer hoje, amanhã, quando você morrer, que não seja tão cedo, aonde você vai viver? Se você não sabe disso, você não é crente coisa nenhuma. Se você morrer hoje, vai viver aonde? Com Cristo no céu? Tem certeza? Absoluta? Quem garante isso para você? Quem? A minha? Hã? Ah, a palavra de Deus. Aquela que eu prego. Dá moral. A garantia que nós temos que um dia vamos morar no céu, igual Lázaro cantava e já está lá. Tem gente que tem medo de cantar essa música, né? Ele cantou muito, já foi na frente. Ainda bem que eu vou morar no céu, ainda bem, como é que é? Não lembro mais a letra. Qual é a garantia? A garantia é a promessa. Qual a garantia? Você acredita nisso? Eu sei que acredita. Mas vou dizer também por que você acredita. Porque não existe alternativa. O que não tem? Tem gente aí fora que acha que vai encarnar, vai reencarnar, que antes era uma lagarta, depois veio um cachorro, quem sabe, não sei o que vem depois, mas hoje é uma pessoa, e acha que vai evoluir até o ponto de um dia merecer estar no céu. Isso não existe. A Bíblia diz que a todos está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, a presença de Deus. Aquilo que você crê ou deixa de crer vai levar você à presença de Deus ou à ausência de Deus. É assim que a Bíblia ensina e é assim que nós cremos. Embora a gente lá fora ainda acredite diferente, nós cremos assim. E essa garantia é a promessa da palavra. Nós temos um cordão vermelho que representa Cristo na nossa janela. Ele é o penhor, ele é a garantia de que a vida eterna é nossa. Diz amém? Tenha certeza disso. Ninguém os arrebatará da minha mão. Se um dia você creu em Cristo, nada vai separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem o demônio, nem principado, nem potestade, nem nada, nem o passado, nem o futuro. Não precisa ficar com medo do futuro, nada vai tirar você das mãos de Deus. Não tem jeito. Aquilo que é de Deus ninguém tira. Ponto. Mas existem outras coisas. E essas outras coisas, as garantias que nós temos são as mesmas, mas como nós temos outras alternativas, nós não conseguimos crer da mesma maneira. Minha família está sendo destruída, eu já não aguento mais essa mulher, não aguento mais o meu marido, não aguento mais essa situação, eu vou me divorciar e vou fazer uma nova família. Então, ao invés de buscar uma promessa da palavra, crer no Senhor Jesus, e você e sua casa vão ser salvos, não, eu tenho a alternativa de ter uma outra família. Então eu não creio em Deus para transformação, mas existe uma promessa sobre a sua família. Você tem uma doença e o médico disse que você vai ter que tomar esse remédio até o dia que você morrer. E porque o médico disse naquilo, você acredita, essa é a sua alternativa mais viável, porque ela é palpável e ela é física. Mas a Bíblia diz que verdadeiramente o Senhor Jesus já levou as suas enfermidades, as suas dores. Mas é mais fácil acreditar de que você vai ter que tomar remédio até morrer. Tomara que seja bem longe, e não depois de amanhã. Está falido. Ao invés de observar o modus operandi de Deus para poder prosperar uma pessoa, que é dar e receber. Deus é assim, dá e recebe. Não, está falido, pede dinheiro emprestado, vai no agiota, procura o banco, paga juros,
cada vez fica mais falido, mas antes de procurar Deus, está sempre procurando uma alternativa. Vire para quem está do seu lado e diga assim: chega de alternativa. É por isso que muitas alternativas levam a muitas dúvidas. Existe uma fórmula em Cristo, é a fé e a atitude de fé. Hebreus 11, 30 e 31, Hebreus fala sobre Raabe e diz assim: pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias, e suas muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes da sua cidade, aqueles que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Quantos dias o exército de Jericó ficou rodeando, o exército de Josué ficou rodeando a cidade de Jericó? Diga 7. Sabe o que isso significa? 7 é o número da perfeição, amém. Mas eu estou dizendo que isso aqui significa oportunidade. O quê? Oportunidade. De quê? De se arrepender, de se render, de se entregar. 7 dias rodando, de novo, de novo, de novo. A única pessoa que creu foi Raabe, e porque ela creu, a família dela foi salva. Aquela muralha caiu igual dominó, efeito dominó. Bota as pecinhas do dominó, depois empurra uma, e elas vão derrubando umas às outras, umas às outras, umas às outras, umas às outras, até que chegou o lugar onde tinha um cordão vermelho. Toda a muralha caiu, mas aonde estava o cordão vermelho, a casa ficou de pé. Quem pode fazer isso? Jesus pode, porque Ele estava lá. Sabe, aonde tem o cordão vermelho, a casa não cai. Entendeu? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Ontem eu fui visitar um pastor e fui pregar na igreja, ele disse assim: pastor fulano morreu de diabetes. Eu falei: o quê? Tão jovem. Morreu, não se cuidava. E eu falei para ele assim: meu filho, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Sabe, a declaração da fé, é o agir da fé, é o pisar aonde ninguém acredita que vai ter solução para você. Quando as muralhas caíram, só a casa de Raabe ficou em pé. E Raabe, que não é mais agora uma prostituta, ela se casou com um príncipe de Judá e passou a ser descendente, ou melhor, ascendente direto do rei Davi e de Jesus, descendente direto de Abraão, colocada no mesmo nível. Deus tem um outro patamar para você. Repete comigo: Deus quer me colocar em outro nível. Outro nível de presença, de fé, de glória. Mas para fazer isso, você precisa ser provado. É como diz a canção: cada vez que a minha fé é provada, é uma chance, uma oportunidade de quê? De eu crescer um pouco mais. Se não tiver nenhuma provação, se você tiver tendo alternativas. Eu estava lendo hoje, e o autor, ele dizia, na igreja Bethel Church, e ele dizia que qualquer pastor com visão, com gente e com dinheiro, faz projeto, não precisa de Deus. Tem muita igreja fazendo projeto humano, natural, porque tem recurso, porque tem gente para fazer, e porque tem um projeto, tem um planejamento. Sabe, mas o planejamento de Deus é depender dEle. Depender de quem? DEle. É fazer aquilo que nós não podemos fazer. É dizer para o paralítico: levanta e anda. É dizer para o perdido que Jesus tem perdão para ele. É dizer para aquele que está destituído de que Deus tem reconciliação para ele. Isso são coisas que nós não podemos fazer, mas Jesus pode. Nós somos pregadores do impossível, porque aquilo que parece loucura para o mundo é o poder de Deus que está direcionado sobre a sua vida. Diz amém. Tiago capítulo 2, para terminar. Versículo 26 diz assim: assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras, ela é morta. Morta. Nós precisamos ter atitudes de fé. Atitude de fé é que nos leva à presença de Deus. Vou contar uma história para você. Eu não gosto muito de falar histórias minhas, porque é importante que você desenvolva a fé em cima da palavra de Deus. Mas essa semana eu estava orando, buscando a Deus sobre essa palavra, e essa palavra de hoje foi difícil.
E num desses momentos o Espírito Santo falou comigo, como falou para Pedro lá naquele caminho, no final da vida de Jesus, antes dele ser assunto aos céus, lá na beira do mar da Galileia: Pedro, você me ama mais do que esses? E quando Deus diz para mim assim, você me ama, qual o nível do amor que você pode ter? O que você tem preferência? O que você quer mais? E eu comecei a enumerar para Deus. Eu falei para ele assim: Senhor, eu te amo mais do que ver o Flamengo ganhar. Eu te amo mais do que fazer sexo. Eu te amo mais do que comer quando estou com fome. Eu prefiro a tua presença do que tomar água gelada quando estou com sede. Eu prefiro desfrutar da tua presença do que dormir quando eu estou cansado. E desceu uma unção do Espírito Santo sobre o meu quarto, porque assim, sabe, eu fiz escolhas. Essas escolhas são atitudes de quê? De fé. Eu vou ser provado nisso? Claro que vou. Já estou sendo, você não sabe. Também não precisa saber, você precisa vencer as suas provas, em nome de Jesus. Mas um profeta, ele ganha credibilidade quando a palavra dele se cumpre. A credibilidade do profeta é ele falar em nome de Deus. E quando ele fala em nome de Deus, a palavra que ele fala se cumpre. E a unção desceu ali no meu quarto, pesada, e eu não vou dizer o que eu fiz, porque aí também é muito pessoal, e eu não gosto muito das exposições da vida, e aquela coisa ficou, e aquela presença, e aquela glória de Deus, e Deus começou a ministrar no meu coração, e eu comecei a orar em línguas, e disse para ele: Senhor, não tem nada que me prenda mais aqui. Ganhar dinheiro, ter casa, ter carro, viajar, a única coisa que me prende nessa terra é a minha família, porque ainda precisam de mim, eu julgo isso, e a pregação do Evangelho. É uma escolha. A escolha é uma atitude. A gente coloca o pé aonde não tem chão. Não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás. E Deus quer que você confie nele. Eu disse: o Senhor me mostra isso na palavra. Ele me levou lá no Salmo 84, quando ele diz assim: até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, junto dos meus altares, diz o Senhor dos exércitos. E o salmista diz assim: glória a Deus, aleluia. Ele diz assim: um dia na tua presença. Irmão, a presença de Deus é a unção do Espírito. Quando eu fiz essa comparação, o que eu prefiro? A unção do Espírito, mover do Espírito, do que um prato de comida. Quem já experimentou a unção sabe do que eu estou falando. Quem já experimentou o mover do Espírito Santo sabe que é melhor do que dormir. E olha que são muitas noites sem dormir direito. Mas a presença de Deus é melhor. Um dia na tua presença é melhor do que 1000 anos em qualquer outro lugar. E aí tem um versículo anterior, agora não lembro qual é, 12, 11, no começo do Salmo 84, que diz assim: Deus falou para mim, pois esse versículo é a palavra que eu tenho para você. Cara, eu não tenho tempo, marketing digital é um negócio muito complexo, eu quero... Voltando aqui, para testar a sua concentração, e a minha. Eu estava falando mesmo, lascar. Eu tenho um versículo para você, e diz assim: você é um peregrino, você tem um coração peregrino. O que é um coração peregrino? Um coração peregrino é aquele que sabe que não pertence a esse lugar. Nós estamos aqui, isso é só uma passagem, mas o meu lugar é outro, a minha pátria é outra. Eu me lembrei até de um cântico antigo do cantor cristão: sou peregrino aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador. E por aí vai. Nós somos peregrinos, e você tem um coração de peregrino, aquilo mexeu comigo muito. E eu disse: Senhor, me mostra isso na palavra de forma prática. E Deus falou comigo: vai lá no Sermão da Montanha. Atitude de fé. Se alguém lhe bater no rosto, o que você tem que fazer como atitude de fé? Oferecer a outra face. Mas entenda que bater no rosto não é necessariamente alguém agredir você. Esse termo na Bíblia precisa ser compreendido. É alguém desafiar você. Como é que as pessoas desafiam?
caluniando, mentindo, fazendo fofoca, inventando história. E o que eu respondo? Eu respondo com autoridade, com poder, com força? Não. Eu simplesmente ofereço a outra. Eu não aceito o desafio. Não aceito o desafio. Isso é uma atitude de fé. Isso é uma atitude de fé. Eu terminei de pregar de manhã. O irmão lá no culto, não vou dizer o nome porque está gravando, mas assim, um irmão lá no culto me disse: apóstolo, eu passei por isso ontem. Eu fui assistir o jogo de futebol lá na quadra do sítio, e um menino bateu muito forte no meu filho 2 vezes, e assim, eu estava do lado de fora, eu fui lá e segurei o garoto pelo braço com força e disse: meu filho, não faça isso, ele não te fez nada. E ele falava para mim: a minha vontade era entrar na carne e defender o meu filho na força do braço, mas o Senhor me ajudou. Porque que moral eu vou ter depois para falar que Deus ama ele, se eu não conseguir dizer não para o desafio da carne? Isso é uma atitude de fé. Atitude de fé. E a gente vai lá para a Bíblia e vai ver, na constituição do reino tem um monte delas. Por que você anda tão preocupado com aquilo que você vai comer, beber? Os ímpios é que fazem isso. O pai sabe que você precisa comer, beber e se vestir, e ele vai cuidar de você. Mas nós ficamos ansiosos. Mas Jesus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas vos serão. Anda a segunda milha. É uma atitude de fé. Se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Isso é uma atitude de abrir mão do seu direito. Isso é uma atitude de, porque quem te recompensa é o Senhor que te vê. A nossa recompensa está no céu. Sabe, a nossa recompensa está no céu. E Ele faz com que essa recompensa venha para nós aqui também. Quando nós atraímos o reino de Deus, nós somos cidadãos do reino de Deus e peregrinos nesse lugar. Então, quando nós declaramos que somos peregrinos nesse lugar, a oração de Jesus, ela se cumpre: que venha o teu reino. O que é o reino de Deus? É a vontade dele ser feita onde? Aqui na terra. Se você não consegue que a vontade de Deus seja feita em toda a terra, pelo menos na sua vida, creia que a vontade de Deus pode ser feita. Mas tome uma atitude de fé. Tome uma atitude de fé. Deixa Cristo viver em você. Cristo vive em mim. E aí Deus me deu uma canção, que não é minha, eu não escrevi. É só uma canção que veio na mente, aquela mesmo de manhã, por gentileza. Eu queria que você ficasse em pé agora, meu horário está acabando. E eu queria terminar esse momento. Porque a presença de Deus, ela é melhor do que qualquer outra coisa, irmão. Entenda isso. Creia nisso. Desfrute disso na sua vida. Sabe, Deus está te chamando hoje para uma atitude. Aqui está o altar, está livre, eu queria que você ficasse à vontade. Se você foi ministrado pelo Espírito Santo a tomar uma atitude de fé, a enfrentar a provação com a cabeça erguida de quem crê numa promessa, Deus vai fazer acontecer na sua vida também. Amém.